Fala galera, aqui é a Luísa, começando mais um vídeo aqui nesse canal. Galera, no vídeo de hoje, vim falar de livros que merecem um certo reconhecimento, no caso. Tipo assim, não é que esse livro não tenha reconhecimento, mas tem certos livros que tem bem mais do que outros, né? Por exemplo, as da Colleen Hoover, né? A autora em si já é muito reconhecida pelos livros dela. Os próprios livros delas, né, que eu citei aqui agora, é muito reconhecido. Os da Ali não sei o que também, que eu esqueci o nome, lá que tem a hipótese do amor, que não sei o que, sabe? É dessa autora aí, Ali não sei o que eu não sei falar sobre o nome dela. A autora, essa Ali também, ela é muito reconhecida, os livros dela também, como Hipótese do Amor, é muito reconhecida. Então, eu vim mostrar alguns livros que eu tenho aqui, que eu acho que não tem muito reconhecimento, que eu não vejo muita pessoa falando, muitas pessoas que gostam de ler falam muito dele. E tem umas aqui que eu vou falar, tem um aqui que no caso que eu li, quer dizer que eu li não, que eu vou recomendar, que eu vou mostrar pra vocês, que não tem muito reconhecimento, que ainda não li ele, mas pretendo ler, tá? Porque ainda tô lendo um livro aí, que é da Colleen Hoover, assim que acaba. Então bora lá, que eu vou pegar aqui primeiro. Mas antes de pegar, antes que eu esqueça também, deixe seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha o canal com todo mundo para me chegar a 2.000 inscritos aqui no meu canal do YouTube. A descrição tá falhando. E não esqueça, tá, gente, de quando você for se inscrever e apertar o sininho. Que toda vez que que eu postar algum vídeo, o YouTube vai te notificar de algum vídeo meu. Então é isso. E deixa aqui um like também para o YouTube saber que você tá gostando do meu conteúdo. O YouTube entender e te entregar mais. E, gente, vou deixar aqui na descrição minhas redes sociais, tá bom? Meu TikTok, meu Instagram, meu novo Instagram, porque eu perdi minha conta, né? Foram várias contas que eu tentei criar e a minha conta de quase 2.000 foi suspensas. E as novas também. Aí esse tá, por enquanto, tá tranquilo. Que Deus quiser vai ficar. Então vamos lá me ajudar. E meu canal de jogos também tá aqui embaixo. Tá, bora lá. Vamos parar de enrolar. Bora pro primeiro livro. Que é esse daqui, gente, que eu falei pra vocês que ainda não li ainda, porque eu ainda tô lendo assim que acaba, tá? Da Colleen Hoover. Falta esse pra me ler. E o outro é da Colleen Hoover, que é o Assim que Começa. Gente, esse livro aqui se chama A Livraria dos Achados Perdidos, da Susan Viggs. Viggs, sei lá como fala o sobrenome dela. Gente, esse livro aqui eu ganhei de uma amiga minha, né, que eu conheço desde 2020, que a gente é amiga virtual ainda, infelizmente. A gente não se viu ainda pessoalmente ainda. E ela me deu esse livro, ela também tem um desse igual a esse. Aí ela me deu um igual a que ela tem, por quê? Porque a gente pretende fazer voo da leitura mais pra frente, com esse livro aqui. Aí ela falou que ajudou ela, e realmente ajudou muito ela. Aí ela falou, não, vou te dar um presente, que no caso é um livro, né? Porque eu também amo, né? Ler, ela também ama ler. Aí eu falei, não, vou te dar um livro, porque você me ajuda muito, que não sei o que. Eu falei, não precisa não, mulher, fica de boa. Eu falei, não, quero te dar um livro, então tá. Aí ela escolheu, é um livro surpresa, eu não sabia que livro que era, e só fui descobrir. Eu ia só descobrir quando chegasse aqui em casa. E quando eu vi, que livro lindo, né, gente? Eu fiz um box aqui no canal quando eu recebi ele aqui em casa. E sim, gente, esse livro aqui eu nunca vi ninguém falando desse livro. Nunca. Na verdade, eu pesquisei, quando eu ganhei ele, eu pesquisei, né, pra me ver um pouco. Eu não gosto muito de saber muito spoiler do livro, porque acaba a graça. Por isso que eu nem leio aqui atrás, nem aqui, ó. Não gosto de ler, nem aqui. Não, aqui é sobre a autora. Mas não gosto de nem aqui e nem aqui, ó. Pra não saber muito spoiler. Mas eu pesquisei pra ver se ele era muito hypado, né? Se o povo falava muito dele. E eu vi poucas pessoas falando dele, ó, desse livro. Eu vi acho que 2 pessoas ou uma, se não me engano, falando desse livro aqui. Mas aí só vi um pouco isso aí, né? Pra mim não saber muito da história, né? Pra não pegar muito spoiler. Na verdade, eu nem lembro mais como que é a história, porque faz tanto tempo, então... Mas enfim, gente, a capa em si é linda. É um livro que fala de livros, literalmente, né? Que é a Livraria dos Achados Perdidos. Que eu acho que fala de livro, né? Porque o nome é Livraria dos Achados Perdidos. Então, basicamente, fala de livro também. É um livro que fala de livro. Mas, assim, é um livro que eu acho que não tem muito reconhecimento, galera. E, nossa, mesmo eu não lendo, eu ainda não li pra falar, nossa, que livro massa, muito bom. Mas ele tem um jeito de ser bom, então ele merece um reconhecimento, galera. Bora pro próximo. Gente, o próximo livro é Contra Todas as Probabilidades do Amor. Gente, da Rebecca Crane.
E também eu vejo que não é um livro que tem muito reconhecimento, infelizmente. Não é um livro hypado, né? Esse nem aquele, o primeiro que eu mostrei. Nem o primeiro que eu mostrei aqui agora, nem esse. Não tem muito reconhecimento, não é muito hypado, que nem os outros que eu citei aqui no começo do vídeo. E assim, gente, esse aqui eu já li. Nossa, tá dando uma coisa estourada ali no fundo, mas enfim. Meu Deus, calma aí. E assim, gente, esse livro aqui, eu li ele todo. E depois, quando eu terminei de ler, eu tenho o costume de pesquisar pra ver se tem gente que comentou sobre esse livro, se pessoas que têm o mesmo livro que eu, no caso esse, né, falaram bem dele e tudo. E assim, eu só vi 3, 4 pessoas falando dele, mas muitas mesmo, muitas pessoas falando, eu não vi. E assim, não tem muita pessoa que reconhece esse livro, ou reconhece, mas não fala sobre. Não é um livro que eu falo, nossa, gente, é que nem os livros da Colleen Hoover, que é muito vendido, que não sei o que. Realmente, gente, é um livro que também vejo que não tem muito reconhecimento, que merece ter um reconhecimento, mesmo que pra mim, tipo assim, não, tipo, que nem eu fiz aquele vídeo aqui no canal, que eu fiz falando de livros que tá no meu, que tá no sim, no não e no talvez, né, que eu falei de livros de sim, não, talvez. Aí ele tá no meu talvez, só que ele não tá no talvez ruim. Que tem um talvez não, talvez sim, e tem um talvez sim. Porque ele é bom, entendeu? Ele é legal, a história em si é legal, mas ele tá um talvez sim, não um talvez não, tá, gente? Porque se fosse um talvez não, aí eu falaria, não, gente, ele é muito ruim, não é muito legalzinho, não. Ele é mais ou menos, mas realmente ele é um mais ou menos, mas um mais ou menos pro lado do sim. Que realmente ele é bom, assim, né? Porque no começo ele dá uma. Como que fala? Uma bugadinha, digamos assim. Mas ele é bom. E eu vejo que ele não é muito reconhecido, ele merece ser reconhecido, gente. Vamos reconhecer esse livro aqui, contra todas as probabilidades. Contra todas as probabilidades do amor, gente. E ele é um livro internacional, só que ele tá em português, né, gente, ó. Ô, bosta, aqui tá em português. Ó, frase em português, tá vendo? Ele tá todo em português, mas é de uma autora internacional. Próximo livro, vou ficar aqui pra não dar muita luz, assim, né, pra não ficar estourado. Próximo livro, que eu acho que não tem muito reconhecimento, eu acho, nunca ouvi falar, ninguém falar dele. Também eu não procurei vídeo desse livro aqui, de pessoas falando desse livro também, né, pra saber. Mas eu acho que ele não é muito hypado, nunca vi ninguém falando dele, nem aquelas blogueiras, né, tipo assim, aquelas influenciadoras que gravam vídeos de livro, só de livro, falando desse livro, que Não Era Pra Ser Você, gente, é um livro muito bom. Como que ninguém reconheceu esse livro até hoje? Quer dizer, deve conhecer, mas não falam muito. Nem aquelas influenciadoras famosas que falam sobre livros falam desse livro aqui. Eu nunca ouvi falar, não. Depois, falando disso, eu vou ver se tem. Vou pesquisar depois desse vídeo. E assim, gente, esse livro, muito bom. E essa aqui, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que... Não, ela não é, não. Também não é atriz nacional. Ela é atriz, ó. Autora, meu Deus. Ela não é autora nacional. Ela é autora internacional. Eu achei que ela era autora nacional, mas acho que ela é autora internacional. Enfim, mas é bom, merece um reconhecimento, a história é muito boa mesmo, que me prendeu de um jeito que eu terminei ali uma semana seguida, entendeu? Mas enfim, gente, bom demais. Merece ser reconhecido. Do nada. Gente, o próximo é basicamente vai quase todos os meus livros ali que eu acho que não é reconhecido, entendeu? Que acho que só tem 3 que eu acho que é reconhecido, né? Que são os da Colleen Hoover, que tem 2 da Colleen Hoover, que eu assim que acaba, eu assim que começa. Então não vou falar deles aqui porque isso não é muito reconhecido, muito hypado. E o do William Shakespeare, que é do Romeu e Julieta, que eu tenho ali do William Shakespeare. Também é uma história que todo mundo conhece. Só não sei se fala muito do livro, mas como é uma história que todo mundo conhece, que é um pouco mais hypado, então não vou falar sobre ele não. O próximo é esse daqui, gente, Noite de Cavaleiros. Gente, eu acho que ninguém fala dele. Tipo assim, o povo conhece a autora. Por quê? Porque a autora desse livro aqui, Noite de Cavaleiros, é a mesma autora do livro Mecânica do Amor, gente. Que é um livro também é hypado, o livro Mecânica do Amor. Mas já este daqui, Noite de Cavaleiros, que é da mesma autora do Mecânica do Amor, já não acho que tem muito hype não, gente. Eu acho. Mas é porque assim, a gente pesquisei também sobre esse livro, se tem muitas pessoas falando dele. Tem poucas, entendeu? Os que falam mais, como eu falei aqui pra vocês, o que fala mais, o livro que fala mais dessa autora é Mecânica do Amor.
falar, mas esse aqui nunca fala. Por quê? É bom, a capa em si é muito bonitinha, entendeu? Gente, eu sou muito que vou muito pela capa, tá, gente, do livro. Se a capa é bonitinha, eu vou lá e pego, entendeu? Mas também a capa pode ser meia estranha, mas é bom também. Que tem, eu gosto muito de capa assim bonitinha, sabe? Aí vai lá e também tem essa opção de tipo assim, ah, a capa é bonitinha, aí vai ver uma história uma merda. Mas até hoje os livros que eu peguei, que tem a capinha bonitinha e tudo, não é ruim não. Mas, gente, isso daqui também merece um hype, tá? Porque a história é muito boa. Falando de um jogo de RPG e tudo mais. E é isso aí. Não vou ficar falando muito da história, não, pra não dar muito spoiler. Mas a única coisa que eu tenho pra falar é que a história é boa, né? E vocês vão falar, nossa, mas essa menina só fala que a história é boa. Mas realmente, gente, os livros aqui não tenho nada pra falar de ruim deles. Que todos os livros aqui que eu tenho, nenhum deles me decepcionou até agora. Tipo assim, não me decepcionou. Decepcionou, foi foda. Nenhum deles me decepcionou, tipo, da história. Tipo assim, nossa, comprei livro à toa, gastei o livro à toa, que é uma bosta, não. Nenhum desses meus livros eu pensei dessa forma, de tipo assim, de falar, nossa, por que eu comprei? Se eu soubesse que ia ser uma merda, eu não teria comprado, entendeu? Ainda bem, porque por enquanto, até agora, de todos os livros que eu comprei, livros, mangás, que eu também tenho mangá, gosto de ler, até hoje não me arrependi de ter comprado, a história não é ruim. Todos os livros que eu tenho ali, menos os que eu não li ainda, tirando esses dois que eu não li ainda, de resto é tudo bom. Agora para o próximo. Gente, agora esse aqui que eu vou mostrar é de uma autora nacional. Nem aquele lá do acho que da, que eu mostrei aqui agora, Noite de Cavaleiros, eu acho que a autora não é nacional, tá? Eu acho, não lembro. Agora, essa desse livro aqui, Clube das Apaixonadas Fracassadas, que é um grupo, né, de meninas, como vocês podem ver pela capa. A autora desse livro é uma mulher nacional mesmo, a autora nacional, né, que o nome é Ana Maria Duarte, gente. Bom, esse livro aqui, ele contém... O que fala, gente, ó, o que contém no livro? Contém fotografia e jogador de basquete, né, porque tem essa menina aqui, ó, que ela né, fotografa, e o menino que acho que essa daqui gosta, se eu não me engano, que ela começa a gostar, ele é jogador de basquete. Ele é um livro que contém também Hate to Lovers, né, que ela começa a odiar o menino que ela gosta, odiar, sabe, odiar, e depois começa a gostar dele, né, então por isso que tem Hate to Lovers. Tem relatos reais, né, pode ser que aconteceu alguma coisa real com a própria autora, ela quis colocar no livro. Também contém Instagram interativo, contém romance cristão mais 12, que contém romance cristão, mas é acima de 12. Então, se você tem 12, a partir dos 12 anos pra cima pode ler esse livro, mesmo não tendo hot, só tendo conteúdo cristão, tá, gente? Mesmo assim, tá? Tá aqui que é acima de 12, mesmo tendo romance cristão. E, por último, esse livro também contém literatura limpa e pura. Mas eu acho que também não tem muito reconhecimento esse livro aqui, gente. Porque também mesmo essas blogueiras aí que gravam vídeos sobre livros não falam muito, não vejo muito falar dele também. E que merece muito também, gente, muito bom. Nossa, primeira vez que eu leio, que eu tenho 2 livros que contêm assunto cristão, né? Que tem romance cristão. Esse e o próximo que eu vou mostrar pra vocês. É a primeira vez que eu leio conteúdo, que eu leio livros que tem romance cristão. Muito bom, inclusive. Mesmo anúncio da religião, tá? Quem não sabe a religião é da Umbanda, né? E respeito todas, tá? Primeiramente. E é muito bom, gente. Primeira vez que eu leio livros assim de romance cristão, que é bom. Não sei se os outros. Os outros provavelmente devem ser bom também, tá? Não tô falando que os outros é ruim, tá? Pelo amor de Deus. E pra finalizar o dessa lista de livros não recomendados, que eu falei pra vocês que também é um romance cristão, é esse daqui. Meu Amor Agridoce. Gente, é de uma autora, ia falar, autor de novo, atriz, tem nada a ver. É de uma autora nacional também, que é da Aline Monteiro, que chique. Acho que é Monteiro que fala, gente, não sei, a gente vai falando o nome dela errado, hein, desculpa, o sobrenome no caso, né. Gente, bom demais também, muito bom, recomendo também vocês lerem. Que também eu vejo que é um livro que também não é muito reconhecível, merece um reconhecimento aí, tá? E assim, não tô sendo paga pra falar desses livros não, tá, gente? Porque eu só tô gravando esse vídeo
falando desses livros, né, que não tem um reconhecimento, que nem os outros aí que são bem famosos. Porque eu vejo e falo, nossa, acho que isso aqui não é muito reconhecido. Porque eu parei ali, olhei meus livros e falei, gente, acho que tem alguns livros aqui que eu tenho que não é muito falado, que nem alguns aí, né? Que tem uns aí, uns livros aí, que são muito reconhecidos. Aí eu parei pra olhar e falei, gente, acho que esses livros aqui que eu tenho, alguns que acho que não é reconhecido. Que esse aqui é um deles também, gente. E é muito bom. E esse livro também contém romance clichê, tá? Aqui atrás mostra. Aqui. Aí mostra aqui que esse livro contém romance clichê. Não. Romance clichê, cultura italiana, tá? Porque eles são chefes de cozinha, só que esse aqui de chefe de cozinha de comida italiana. E ele também é médico. É porque a família dele mexe com culinária italiana, aí ele teve que ajudar ela e papapá, popó. Não vou ficar falando muito pra não dar muito spoiler da história. E ela é uma chefe de cozinha, só que de confeitaria, né? Que mexe com doce. Então por isso que aqui nesse livro contém romance clichê, cultura italiana, coisa que ele é de cultura italiana, né? Chefe de cozinha italiana. Tem valores cristãos, como eu falei pra vocês também. Esse aqui é o outro livro que eu falei pra vocês, que também envolve o cristianismo, a religião cristã. Tem também, fala sobre culinária, né, também. Friends to Lovers, que eles começam como amigos, depois eles têm algo sério, né. Não vou ficar dando muito spoiler, né, vocês, caso vocês se interessem ou precisem. E romance cristão também, né, que nem eu falei, né. E mais 14, mesmo sendo, que nem eu falei do outro, gente, não é porque é um livro que fala que não, pera, não é porque é um livro que sobre o cristianismo, né, que tem um romance cristão e tudo, não é porque é um livro que tem, que fala sobre o cristianismo, que é um romance cristão, não é que fala sobre o cristianismo, não tem nada a ver de falar sobre o que é cristianismo. Não é porque é um livro que é um romance sobre duas pessoas que são cristãs, que você aí, menor de idade, tipo assim, de 11, 10 anos, vocês podem ler, tá, gente? Não é porque tem hot, tá, gente? Não. Se fosse um livro que tivesse hot, não ia ter algo cristão ali no meio, né? Eu acho, né? Não é porque, que nem eu falei do outro, né? Não é porque tem a categoria ali de contém romance cristão, que não sei o que de contém valores cristãos. Não é porque tem valores cristãos ou que é um casal de cristãos, né? Que esses dois livros falam que contém os dois, né? Tanto o Clube das Apaixonadas Fracassadas e o Meu Amor Agridoce. Esses dois aqui. Esse aqui fala que contém romance cristão, mais 12, né? Acima de 12 anos que pode ler. E esse aqui contém tanto valores cristãos e romance cristão também. Os dois. E esse aqui é acima dos 14 anos pra cima, que pode ler. Não é porque tem que falar, tem valores cristão e romance cristão. Não é porque você que tem isso que você aí de 10 anos ou de 7, 10 anos pode ler, tá? Se aqui no livro tá a categoria da idade ali de tal idade pra cima, mesmo tendo coisas cristãs ali no meio, que você pode ler, gente. Porque vai que tem, que pode ser que falam que tem a idade mínima. A idade mínima é 12, que nem o da Clube dos Apaixonados Fracassadas. É porque só pessoas daquela idade de adolescente, quase adolescente, entende a escrita. E do Meu Amor Agridoce, se a idade mínima é 14 pra cima, é por causa da escrita. E só as meninas de 14 anos, ou meninos também de 14 anos, vão entender mais a escrita, entendeu? Mas é isso, galera. Nossa, 18 minutos o vídeo. Meu Deus. Falei demais. Quando é assunto sobre livros, eu amo hablar mesmo. Eu gosto muito. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim de livros, comente aqui, gente, porque eu tô amando. Eu comecei a ler, eu tenho essa paixão por leitura, porque antes eu tinha muito preguiça, antigamente. Eu comecei a ter essa paixão por leitura em 2025, né, no caso, ano passado. Por conta da minha amiga, né, que ela fala, a minha amiga Fábia, que me deu o primeiro livro que eu mostrei aqui no vídeo, a Livraria dos Charles Perdidos, aquela que me deu o livro, que eu mostrei, o primeiro livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, que eu falei que a gente tinha amiga virtual, que ela grava também conteúdo misto, que nem eu, gravo de tudo um pouco, ela também grava sobre livros. Comecei a gostar por causa dela, né, porque ela fala muito bem de livros, aí comecei a acompanhar pessoas que gravam só vídeos de livros também.
gostei. Aí comecei a comprar ali, comecei a ler e tal. É bom que eu fico aprendendo a falar, tem umas falas aí diferentes, aprendo mais coisas novas pra falar. Então é isso, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos sobre os livros aqui, comente que eu quero trazer bem mais, gente, que eu tô amando fazer conteúdo de livros. E eu vejo que é um tipo de vídeo que a maioria gosta de ver. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!